Nós dissemos na aula passada que a terceira regra é o seguinte: é necessário tomar as palavras no sentido que indica o contexto. Ok? Isto é, os versos que precedem e seguem, e os versos que seguem ao texto que se estuda. Quem estuda a Escritura não pode ficar preso num verso só, porque se ficar preso num verso só, vai criar uma doutrina falsa. Você tem que, e às vezes o contexto não está só no capítulo anterior ou nos versos anteriores. Às vezes o contexto, o resto da Escritura é o contexto daquilo que você está estudando ali. De maneira que, se você não tiver o conhecimento da Escritura, de todo o seu conteúdo, fica difícil de entender determinados tipos de passagens. Esta é a razão por que Jesus nunca se embananava com os fariseus. Porque ele era a palavra, ou seja, foi ele quem ditou aquilo para Moisés. Foi ele quem ditou para os profetas. Ok? Está tudo certo? É isso mesmo? Olha, o que eu digo aqui não é lei. Vocês podem contestar. E às vezes eu costumo dizer umas coisinhas erradas, porque é para ver se o camarada está mesmo ligado. E também para saber o tipo de conhecimento que vocês têm. Mas dessa vez eu não vou fazer nenhuma emboscada, tá? Pode ficar tranquilo aí. Olha, o André veio hoje. Vai chover. Não vai chover não. Amanhã vai dar sol. Amanhã vai dar sol. Não, chuva é ruim. Tudo certinho? Certo. Então, o autor desse livrinho aqui, que vocês vão receber uma cópia eletrônica dele, esse aqui, não precisa nem comprar. Só traz o bom é trazer um pendrive e dá para o André. O André bota ali, pim, pronto, tá A copiado. gente vai compartilhar via Facebook e via e-mail. Aí é só receber. Tem nem como Não, querer. não complica, porque isso aqui tá vendo? Melhor um pendrive. Melhor um pendrive, tá bom. Porque isso é para finalidade aqui da escola. Tem aquele xerox que tu tira lá na faculdade, tá? Entende? Ok. Se não, tem que comprar o livro. Tá. Tá. Então, ele me escreve aqui: sucede às vezes que não basta o conjunto de uma frase para determinar o verdadeiro significado de certas palavras. Portanto, em tais casos, devemos começar mais acima e terminar mais abaixo da leitura, para ter em conta o que precede e segue a expressão obscura, e proceder assim até que se encontre clareza bastante no contexto. Observa que nós estamos nos baseando numa ciência que trata da interpretação da Escritura. Hoje um cidadão passou um e-mail lá para casa dizendo que Bíblia não se explica. Então, estudar hermenêutica é besteira. Era isso que ele estava querendo dizer, mandando recado para mim. Mas ser ignorante é a maior besteira que se faz. Manter-se ignorante também é a maior besteira que se faz. É claro que eu não baseio a minha fé em cima da hermenêutica, porque eu conheço os limites da hermenêutica. Em determinadas
Na passagem, por exemplo, que eu já disse aqui, do profeta Isaías, quando Jesus citou lá em Nazaré, na sinagoga, que deram o livro da lei e ele pegou Isaías e abriu, o Espírito do Senhor é sobre mim porque me ungiu. Ele só leu até um pedacinho, hermeneuticamente falando, isso é um crime. Mas tanto a Escritura como Jesus, eles estão acima da hermenêutica ou de qualquer ciência que o homem conheça. Agora embrulhou tudo a minha cabeça. Não embrulhou não. Entenda que a hermenêutica ajuda, mas ela não substitui o Espírito Santo. É mais difícil, é mais custoso, mas se você resolver orar e jejuar para cada texto que você engalhar e crer que o Espírito Santo vai te revelar, ele revela mesmo. Entende? Mas às vezes o próprio Senhor Jesus diz assim: estuda o capítulo tal e verso tal. Ele disse para mim uma vez, assim que eu cheguei em Joinville, o pastor Satiro pegou uma assinatura e achou que eu tinha que pregar, que eu tinha que ser um ensinador. Se eu fosse no culto de sábado eu tinha que pregar, e se eu fosse no culto de domingo, se não tivesse visita, era metade para mim e metade para ele. Então eu tive que deitar o cabelo em cima dele, me debruçar em cima da Bíblia e estudar. E estudar a Bíblia sem oração também não vai. Aí você olha e daqui a pouco vê que a tua oração não sobe, e aí vem um jejum por ali, não é? Para deixar as coisas mais claras. E um dia eu morava aqui no Bucarim, e Jesus me foi claro quando eu estava viajando. Escutei bem nítido. Estuda João 1 e 12. João capítulo 1, verso 12. Um versículo tolo para mim. A todos quantos receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, os que creem no seu nome. Eu vou fazer uma pergunta para vocês sobre esse versículo. Quantas verdades tem nesse versículo? Senhor, vamos começar pelo senhor. E a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, os que creem no seu nome. Vamos lá. Primeira verdade é você se tornar filho. Uma verdade. Isabel, eu não vou esquecer mais do teu nome, porque tu tens o mesmo nome de uma amiga minha. Me disseram que teu nome é igual, e agora... Não. Você? Por que é duas? E o senhor? Seu Werner, né? Vamos lá, seu Werner. Todos aqueles que creem deu este poder. E a verdade de crer, não só crer, mas crer no Filho de Deus. Então para o senhor tem duas verdades. E essas são as duas verdades. Você lá do cantão, sim? Achava que era 4? Porque a todos quanto receberam, então tem que receber. Tá. Depois outra verdade é que tem que crer nele também para receber. Outra que tem que ter, outra verdade é que para ser filho tem que ter o poder. Sim. Então, assim, Deus o poder. Olha. E outra é seja o filho de Deus. Desdobrou o versículo e dá um sermão. Tem que ter o poder, né? Não é só querer, eu sou filho, tem que ter o poder. E aí a outra verdade que vai se tornar filho. Tá tem certo. que crer e tem que receber. Tá bom. Estou na linha dele também. Tá na linha dele? Tá bom. Alguém tem mais uma ideia? Tem mais alguma ideia? Ah, você.
Eu também acho que ele também. Eu achei que eram três. Achou que era quais? A todos, né, quantos recebeu, deu o direito de ser chamado de filho. A todos, né, quantos recebeu, Me dá um negócio que a gente escreve. Porque isso aqui eu acho interessante e eu vou deixar anotado aqui porque o Jesus me mandou estudar esse negócio. E eu estudei 90 dias. Eu fui para cima dos livros, porque quando Jesus manda estudar é porque eu não conheço. Né? Quando Jesus manda a gente estudar alguma coisa, é porque saiba que a gente não conhece nada. Então, vamos conhecer. E eu fiquei 3 meses estudando este texto. Os livros não saíam nem de cima da mesa. Eu dizia, Miquita, não tira esse livro daqui. Eu vou trabalhar, daqui a pouco eu volto. Então era no almoço, era de manhã, levantava de madrugada, era o sábado o dia inteiro, era domingo o dia inteiro. Se tivesse feriado, era no feriado. Até que esgotou a minha fonte de consulta. E eu disse, Jesus, eu anotava, né, a minha descoberta. Depois eu fiz um resumo da descoberta para pregar um sermão de 40 minutos, 50 minutos, quando me fosse dada a oportunidade. E estudando esse texto, eu descobri que esse texto tem 2 verdades. É ruim, pastor, quando a gente faz um estudo para meia hora e fala tudo em 10 minutos aí. Vamos fazer para gastar os outros livros. Esse aqui está com leucemia. Vamos ver se esse aqui está melhor. Tá. Uma verdade positiva e uma verdade negativa. Uma verdade clara e outra verdade oculta. Bom, já vi muita gente falar, mas dizer que tem verdade oculta na Bíblia, nunca vi dizer. Pois então, ou sou eu, ou é um negócio aqui. Qual é a verdade clara? A que está expressa. E qual foi a verdade desse versículo? De ser filho, né? Filho de Deus. Essa é a verdade clara. A todos quanto o receberam, deles o poder de serem feitos filhos de Deus, os que creem no seu nome. Eu nunca tinha enxergado o que eu vou dizer para vocês. Depois de pesquisar tudo, e eu ainda não tinha enxergado. Quando chegou na última semana, quase no último dia, eu disse, o quê? Não é possível. Não é possível, mas estava na minha cara e eu não enxergava. Qual é a outra verdade? É a verdade oculta. E a todos quantos não o receberam, deu-lhes o poder de serem filhos do diabo. Concorda ou não? Concorda ou sem corda? Isso é verdade, professor, que tem um não crente discutindo comigo recentemente e ele insistia que todos são filhos de Deus. Todos. Não são. Todos os que receberam. Pois é, mas não tinha jeito de eu convencer ele que
O verso começa: no princípio é o verbo era Deus, e o verbo estava com Deus, etc, 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 etc. Não é? Aí vocês conhecem a leitura. E aí quando chega no verso 12, ele diz: e a todos os que receberam o Filho, que foi enviado do Pai, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, Jeová o Pai. Isso aqui. Jeová o Pai. Mas eu não enxergava o resto. Só que em cima de uma verdade positiva da Bíblia, há embaixo uma verdade negativa. Em cima de uma verdade negativa, há uma outra verdade positiva. Então, é bom começarmos a ler as entrelinhas. Agora, não vão fazer doutrina falsa baseado nisso, porque dá para fazer um monte de doutrina falsa. Só dá para fazer isso com termos explícitos, claro. Eu podia citar 2, 3, 4, 5 versículos que funcionam assim. Tá? A verdade oculta é a todos quantos não o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos do diabo. Essa é outra verdade que Jesus não falou, ele só falou do lado negativo. Mas lá na frente ele diz que aquele que não crê nele já está condenado. Quem está condenado? Aqueles que não creram na verdade. Porque não crer em Jesus é a mesma coisa que dizer assim: Deus, você não está falando a verdade. Ok, seu Werner? Uma questão de relativo, né? Eu entendo que usar o poder é uma verdade também. Não entendi. A gente se tornar filho de Deus é uma verdade. Sim. Nesse versículo. A gente receber este poder, eu tenho como uma outra verdade. Ah, sim. Então Não, eu não estou falando na complexidade do que o versículo pode apresentar. Tem várias verdades. Mas Não, o moço aqui dividiu o versículo em 4, que dá um sermão. Exatamente. Mas eu quero olhar a base, na simplicidade do verso. Entende? Porque tanto a salvação como a perdição, ela é a nata do ensino de Jesus. Ele disse 2 caminhos. Ou vai pelo estreito ou vai pelo largo. O estreito termina aqui e o largo vai ali. Eu posso fazer dezenas de sermão em cima desse negócio. Mas o que Jesus estava dizendo é que só existe um caminho para o céu. O outro não leva para o céu. Só vai morar com Jesus quem crer no Filho. E isso é apoiado por João. Ele disse na oração no capítulo 17 de João, ele disse assim: Pai, aqueles que tu me destes, eu quero que ele esteja comigo. Eu quero que eles estejam comigo, para que vejam a minha glória. Aqueles que tu me destes. E para pertencer a Cristo, é preciso receber a Cristo e aceitá-lo como Salvador. Bom, ponto final. Era só para acordar do sono e despertar. E vocês terem que falar durante a semana, não é? E na próxima aula, quem sabe, me botar na prensa aqui por causa desse verso. Não tem problema. Tá? Exemplo primeiro. No contexto, achamos expressões, versos, ou exemplos que nos aclaram e precisam
O significado da palavra obscura. Quando Paulo diz: podeis entender qual seja a minha inteligência no mistério de Cristo, ficamos pouco indecisos a respeito do verdadeiro significado da palavra mistério. Que na Escritura, mistério é aquilo que não foi revelado. Puro e simples. Não fique buscando coisa, rebuscando coisa para saber, isso aqui é um mistério, tem que ser um negócio grande. Não. Mistério é uma coisa que não foi revelada. Por simples que seja, por complexa que seja. O conhecimento da salvação não é um assunto, um estudo complexo. Ele é simples. O assunto de salvação compara-se com a nata de um leite. Esse leite da colônia, né? Porque o outro quase que não faz mais nada. Mas aquele da colônia faz. Quando você pega lá um litro daquele, bota para ferver, tira do fogo, bota do lado assim, no instantinho fica um monte de nata, que aparece a gordura. E a gordura, nesse plano aqui, o plano da graça, é a salvação. E a doutrina da salvação, ela está bem entendida. Até o cego ouvindo, ele entende. O analfabeto ouvindo, entende. Por falar em analfabeto, nós tínhamos um analfabeto na nossa igreja lá em Tubarão. Ele era colono e ele vinha e ele fornecia ao padre a casa paroquial, fornecia repolho, abóbora, aquela coisa toda. E um dia o cura da catedral chegou para ele, José Gomes era o nome dele. Ô, seu Gomes, seu José Gomes, é verdade que o senhor virou a casaca? E usou uma expressão que ele podia ser até mal criado com o padre. Mas era muito comum na época. O senhor virou o gamelão? Chamou o irmão José de porco. Aí ele era analfabeto. Mas à noite, ele, na luz de lamparina, ele tinha 2 filhas. E uma das filhas lia cada noite as escrituras para ele, dizia o livro e o capítulo que estava lendo, e ele tinha uma memória de elefante que ele gravava tudo. E ele deixou naquele dia aquele padre de boca fechada, porque ele tinha uma Bíblia católica, traduzida por Antônio Pereira de Figueiredo, que era a Bíblia oficial da Igreja Católica naquela época. E disse assim: olha, eu sou analfabeto e eu não tenho condição de discutir com os senhores. Todo mundo me conhece aqui que eu sou analfabeto, mas todo mundo sabe que o senhor sabe ler bem. O senhor prega na missa? E aí puxou a Bíblia debaixo da bancada dele, que ele sentava, tinha uma gavetinha para colocar a Bíblia, pegou a Bíblia, está aqui, ó, aqui está a sua Bíblia com imprimato e tudo. Verifica se ela é verdadeira. E o padre caiu na bobagem de dizer que era. E aí ele começou a citar: o senhor abra aí então no capítulo tal, verso tal, leia para nós em voz alta. E aí o padre teve que ler aqueles versículos que batem bem de frente. E aí ele perguntava: seu padre, por que vocês fazem isso na igreja de vocês? O padre não sabia onde se enfiar. Mas voltando à nossa matéria, até o analfabeto tem capacidade de entender aquilo, o que a Bíblia ensina, para ele receber a salvação e ter condição, ou melhor, ter condição de crer em Jesus e receber a salvação. E a minha Bíblia diz, lá, se não me engano, em Isaías, que nem os loucos errarão o caminho que leva a Deus. Então, ninguém pode, por mais culto que for, que pode alegar ignorância com relação às Escrituras.
Porque quando ele não quiser crer na Escritura, o universo é uma mensagem, é a grande mensagem divina, segundo Paulo aos Romanos. Alguma pergunta até aqui? Fale. Não? Ele escreve aqui, o autor escreve aqui, quando éramos meninos, estávamos guardados em escravidão debaixo de rudimentos do mundo. Que são os rudimentos do mundo aqui nessa passagem? Alguém sabe? Ele está citando Gálatas. Quem sabe o que era o rudimento do mundo? Que Paulo está chamando aqui de rudimento do mundo. Do mundo. Capítulo 4, verso 3 de Gálatas. Pode ler, se alguém tem, pode ler a partir do verso 1, 1, 2 e 3. Digo, pois, que todo tempo em que o herdeiro é menino, em nada difere do servo, ainda que seja senhor de tudo, mas está debaixo de tutores e curadores até ao tempo determinado pelo Pai. Assim também nós, quando éramos meninos, estávamos reduzidos à servidão, debaixo dos primeiros rudimentos do mundo. O que significa esse rudimento do mundo aí? São os princípios elementares. Ah? Na minha Bíblia diz assim, princípios elementares. Era a letra da lei que os judeus eram capazes de morrer por ela. A letra da lei. A letra da lei. E Jesus disse bem claro, a letra mata, o espírito vivifica. Quando chegou o moço rico e chegou para Jesus assim, o que é que eu devo fazer para Cumprir todos os estatutos. Jesus disse para ele, olha, cumpra todos os mandamentos, e foi citando os mandamentos para ele, e ele, para dar uma de gostoso, disse assim, tudo isso eu tenho feito desde a minha mocidade, mas tenra mocidade. Aí Jesus olhou para ele, teve compaixão dele, teve amor por ele, e disse assim, você quer ser perfeito? Quem não quer ser perfeito, né? Mas Jesus disse isso com amor. Tu quer ser perfeito? Vai, vem, porque ele era rico. Vende tudo que tem e dá aos pobres, vem e segue-me. A Bíblia diz que ele entristeceu, se foi embora e ele não quis ser perfeito. Jesus era o único que podia fazer aquela proposta. Por quê? Estava movido pelo Espírito Santo de Deus, ele não tinha descido ainda. Não. Ele conhecia o coração da Conhecia o coração, né? Isso sim, mas não é essa a resposta. Você. Hein? Só Deus é perfeito. Só Deus é perfeito. Mas por que Jesus era perfeito? Seu Verne? Bom, mas sim, não resta a menor dúvida. Ele era perfeito. Mas a pergunta era por que poderia fazer essa pergunta? Por que ele podia fazer essa pergunta para ele?
Entende que é porque ele Porque estava acima Jesus só ensinou o que fez. Só ensinava os outros a fazer o que ele fez. Ele foi um exemplo. porque ele se desfez da deu aqui Porque ele despiu-se da sua glória e para ser perfeito foi fazer a vontade do Pai. O único que podia ensinar, nenhum de nós, infelizmente, pode ensinar isto. Podemos citar, ensinar, não. Porque Jesus não estava convidando ele para ser cristão. Ele estava convidando ele para ser um outro Cristo. Que no final do frigir dos ovos, o cristão é obrigado a tomar essa decisão. Muitos vão ter a felicidade de não precisar passar pelo teste. Mas lá embaixo do altar de Deus tem um monte de gente que passou pelo teste. E passou, e foi aprovado. Só passa, só pode dizer isso aqueles que suportaram o martírio. Só. Oi, gente, tá todo mundo em casa? Pastor, Tá todo mundo acordado aí? Fala. essa passagem, ele faz uma proposta para aquele rapaz rico, né? É horrível. Ele faz uma proposta. Capítulo 19 de Mateus, se não me engano. Pois é. Aí eu já vi gente falando um monte de coisa a respeito dessa proposta. Tem gente que disse que era apenas um teste, que Jesus não queria que realmente ele desse todas as coisas para os pobres e seguisse eles. Não. Já vi Essa gente é a pregação dizendo que era do pregador realmente- usurado. E disse que era só um teste, que na hora que ele disse que realmente iria fazer isso, ele Não. deixaria. Jesus nunca fez teste com ninguém. E tem gente, por exemplo, dentro da Igreja Católica, que diz, que justifica com essa passagem o voto de pobreza do padre, ou da irmã, aquele negócio de se afastar do mundo, e diz assim, esse aqui é o caminho mais perfeito. Não é por aí. Também não é por aí, Não. né? O que seria então essa passagem, pastor? É você se entregar, não por influência de terceiro ou de uma organização, mas se entregar voluntariamente e se colocar à disposição de Cristo. Isso não necessariamente Não. seria porque aí seria Eu- uma quase pobreza, né? Eu te diria, é mais que voto de pobreza. Eu te diria que Paulo foi um dos poucos que fez isso. Se você estudar bem a vida de Paulo na Escritura e fora da Escritura, você vai ver que Paulo era rico. Ele era fariseu, não tinha fariseu pobre. Os fariseus eram riquíssimos. Eu sou da opinião de que Paulo não era solteiro. Entende? Isso é meu, tá? Ele, como solteiro, ele não podia escrever o que escreveu. Colocam também que justamente a condição que ele exercia antes de se tornar apóstolo, Sim. era uma condição que só era permitido para alguém que era casado. Alguém que era casado, perfeitamente. Então, o que aconteceu? Uma coisa que a lei permitia. Ele chamou o seu filho mais velho, passou toda a sua... porque ele tinha um compromisso com a mulher e com os filhos. Ele ficou sem nada, só com os pergaminhos, e entregou-se. E se ele precisava de comer, ele ia trabalhar, fazer tenda para comer e ainda sustentar aqueles discípulos dele.
mas ficou na dependência total de Deus. Um outro indivíduo, para mim, que eu considero que fez isso, que renunciou à sua herança, renunciou à sua fortuna. Vocês já leram o Apóstolo dos Pés Sangrentos? A vida de Sadhu Sundar Singh? Não? Então leiam. Está aí uma boa sugestão. João Batista também não teria feito a mesma coisa? João Batista, sim. Porque o pai dele era... O pai dele era sacerdote. E ele teria que ser um sacerdote. Mas ele deixou o sacerdócio para ser algo maior do que... João Batista, ele é filho de milagres. É aquele indivíduo especial que Deus de vez em quando esquece aqui em terra para fazer uma obra daquela envergadura. Mas essa questão do jovem rico aí, eu também entendo aí que na verdade Jesus ele quis revelar quem é o verdadeiro Deus do rapaz, né? Qual era o ídolo dele, né? A idolatria. Ele mostrou para aquele jovem que o dinheiro dele era o problema. Ele tinha transformado o dinheiro em ídolo. E quem quiser perfeição na frente de Deus tem que quebrar todos os seus ídolos. E se a pessoa não quebrar voluntariamente, e se ele insistir em servir a Deus, Deus quebra. Dá o jeito e quebra. Isso é verdade. Às vezes o ídolo não é o dinheiro, o ídolo é o filho. O ídolo é a esposa, o ídolo é o marido, o ídolo é o carro, o ídolo é a casa. Em certas casas, meu Deus do céu, se a gente entrar de sapato, ui. Não é? Marido convidar gente para ir lá na casa dela, negativo. Fazer culto na casa dela, negativo. Não, sujar minha cera aqui, o meu piso que está. Não. Não é fácil dizer que não é idólatra. É uma porção de coisa que pega. Às vezes o ídolo é o neto. Às vezes o ídolo é a oratória, a capacidade que ele tem de expressar, de cativar o povo. Não entra por esse caminho, porque Deus quebra. Ele quebra todos os ídolos. Todos. Sem exceção. Às vezes o ídolo é a cultura teológica. Não, hein? Não, é a coisinha mais fácil que tem. Se você não estiver escondido debaixo do sangue de Cristo 24 horas por dia, você, de alguma maneira, no dia, em algum momento do dia, o teu ídolo vai despontar. Tudo aquilo que te causa preocupação ou medo, ele se torna o teu Deus, né? É todo aquele que, como se diz, na hora do aperto a gente vai. Às vezes o ídolo é a poupança que está no banco. Não, vamos guardar isso aqui, briga com a mulher, com o filho, briga com o marido, não sei o quê. Porque não, pode surgir uma necessidade. Sim, cadê a confiança em Deus? Gente, nós somos cristãos que dizemos que seguimos a Bíblia, mas infelizmente o nosso grande problema é crer na Escritura, como é que é? Incondicionalmente, 24 horas por dia. O grande problema das pessoas, de determinadas pessoas, é não ter condição de crer na Escritura. Não, isso aqui não é, isso aqui não pode. Não, isso aqui não dá. Uma das condições para estudar as Escrituras, e isso a hermenêutica exige,
é crer nas Escrituras sem questionar. Dizer isso para os alunos, para quem enfrentou a faculdade, é quase uma loucura. É querer arranjar um atestado de bobo. Inclusive, muitos dos nossos professores de teologia dizem: não, só tem que questionar, é seu direito. A Escritura não se questiona. Você questiona o professor, a Escritura não. Eu posso questionar o pastor na prédica dele. A Escritura não, que é diferente. Uma coisa é criticar o pastor, o pregador, porque não pregou dentro daquilo que a Escritura permite seja pregado. Eu às vezes me contesto: por que pregar? E eu acho que nas minhas experiências dos últimos 10 anos eu chego a uma conclusão de que a igreja podia passar perfeitamente e cresceria mais ainda sem pregação, só com a leitura pura e simples das Escrituras. E então, abrir o vocabulário, fazer a pessoa entender aquilo que está lendo. Era a questão do eunuco. Como é que eu posso... Se as palavras aqui estão me dando nó na cabeça. Porque a hora que você entende as expressões da Escritura, a Bíblia fica leve, ela fica fácil. Ela fica pesada quando eu coloco a minha interpretação em cima dela. E o esforço da hermenêutica é exatamente fazer com que você arranje a resposta das Escrituras dentro das próprias Escrituras, sem forçar a barra. Aí ela é hermenêutica. Quando saímos desta premissa, ela já fica meio que mais que hermenêutica. Tanto que existem vários livros de hermenêutica, e se você juntar uns 3 ou 4 assim, não quer que eu vou crer. Por isso eu gosto do Dr. Lund, um velho batista de 1700 e pouco. Vamos ver quando é que ele apareceu aqui na Terra. Não sei se está aqui. Não sei quando foi que ele chegou, mas esse livrinho aqui foi a dedicatória, é de João de Deus Ferreira, julho de 41. É velhinho já. Mas esse livro ele ajudou muita gente a entender as Escrituras, porque as Escrituras ficam simples, ficam fáceis. Vamos para adiante. Algum quer fazer alguma pergunta aqui? Pastor, Fala. aquele episódio de Esdras, Não entendi. aquele episódio de Esdras, Qual? quando ele retorna e depois que junta todo mundo e passa a ler a Escritura, ali foi só lido ou foi também explicado? Sabe? Foi só lido e explicado as palavras que o povo não entendia. E aqui é que está o problema. E eu pergunto, aqui nesta sala, todos têm vocabulário igual? Todos conhecem o vocabulário das Escrituras? Se tu fizer uma leitura e abrir o vocabulário para cada pessoa, e faça ela ler 1, 2, 3 vezes o verso, para que ela entenda o que o verso está dizendo, você não precisa explicar mais nada. Porque a Escritura não foi feita para explicar. Quer ver como não foi?
estou dizendo que ninguém vá mais explicar a Escritura, tá? Isso é outra coisa. Porém, bom dia a vocês. Eu quero aquele verso que diz: tu, porém, aliás, toda a Escritura divinamente inspirada, toda a Escritura é divinamente inspirada. Esse verso que eu quero. 2 Timóteo 3. 2 Timóteo. 3, Eu passei por cima dele e não vi. Estou aqui no Timóteo. Não, não é. 2 Timóteo 3,16. 3, 16. Toda a Escritura divinamente inspirada é proveitosa. Olha aqui. Existe duas redações nesse verso. Toda a Escritura é divinamente inspirada. Quem traduziu desta maneira está dizendo que do Bereshit, do Gênesis, até o Amém do Apocalipse, tudo que está escrito é inspirado por Deus. Aí, aqueles que não aceitam toda a Bíblia como a palavra de Deus, eles fazem a seguinte pergunta, a pergunta clássica: sim, e as palavras do diabo lá no livro de Jó, é palavra de Deus? É uma senhora pergunta, né? É uma senhora pergunta. Quando a palavra de Deus, quando a palavra do diabo, ela é mandada por Deus ser registrada para o nosso conhecimento, ela é palavra de Deus. Não a palavra em si, mas o registro é. Deus está dizendo um negócio que nós não conhecíamos, que aconteceu com Satanás, entende? E que nós deveríamos conhecer para a nossa fé não ficar perturbada em determinados momentos de dificuldade, como teve Jó. O senhor entendeu? Seu Werner? Pastor, Salete? Sim. Quando o cabeça dura insiste que a Bíblia foi escrita por homens. Não, aí não tem jeito. Não tem o que dizer. Não, aí não tem jeito. Aí diz assim: olha, o senhor me dá licença, terminou a conversa aqui, nós não vamos chegar a lugar nenhum. Não vai, né? Tchau e bênção. Porque tem uma coisa, irmão, meus caros, tem uma coisa. Paulo diz que em Coríntios que existe 3 tipos de homens. O homem animal, ou o homem natural. O homem natural e o homem animal é a mesma coisa. O homem natural, ele segue os instintos. Certo? O homem carnal, no âmbito da igreja, né? O homem carnal é aquele crente que tem mais tendência para as coisas da carne. Aí da carne é o dinheiro, a fortuna, e o divertimento, e etc. Quando isso está acima do servir a Deus, isso é pernicioso para a vida espiritual. Isto rouba a santidade. E Paulo disse que ao terceiro homem, o homem espiritual, que não é entendido por ninguém, mas ele entende tudo. Certo? Quem dá problema na igreja? O homem carnal. Um pé no mundo, um pé na igreja. Quando o mundo lhe convém, ele está aqui.
É normalmente esse pessoal que briga sobre o dízimo. Dá, não dá, como é que dá, como é que faz, como é que eu tenho. O convertido de verdade, depois de convertido, ele chega para o pastor e diz assim: olha, eu sei que eu estou me filiando a essa igreja, e eu sei que eu não tenho só direitos, eu tenho deveres, e como é que é a contribuição aqui? A contribuição é assim, irmão. Ele leva a vida toda sem questionar, sem. A igreja de Corinto, e ainda tem mais essa: carnalidade não tem nada a ver com dons. A igreja de Corinto era a igreja que tinha todos os dons. Paulo catalogou 9. Mas ele disse assim: vocês são carnais. Ou não foi? Vocês são carnais. Por que eram carnais? E Paulo disse por quê. Um era do Zé de Oliveira, o outro era do Sebastião, o outro era do Flávio, a turma do Flávio, que só vem quando o Flávio prega. A outra turma é do Zé de Oliveira, que só vem quando ele prega, e ainda exige que pregue escatologia. E o pior, quem dava mais trabalho era aqueles que diziam que eu sou de Cristo. Paulo é danado um espetáculo naquela epístola aos Coríntios. Entende? E quem é o crente espiritual? O crente espiritual não dá trabalho. Ele busca Cristo sempre. E quem busca Cristo sempre está negando-se sempre, negando-se sempre, negando-se sempre, negando-se sempre, negando-se sempre, servindo sempre, servindo sempre, servindo sempre. Aqui é sala de aula e eu vou dizer as coisas, e o que eu digo aqui não é crítica. Eu digo aqui para o ensino. Quantos diáconos nós temos? Consagrados? Um monte. Quantos estão dispostos em se apresentar para trabalhar? A gente tem que buscar de vela acesa. O que é que houve? Eles lutaram para ter um título. E aquilo é o suficiente. Logo, aquele título é um ídolo. A mesma coisa com os pastores. Às vezes há disputa para usar o púlpito. Mas para a necessidade real que tem a igreja, tem 2, 3. Apesar de termos 14, 15. Isso aqui não é crítica, isso aqui é aula. E eu não digo aqui o que eu já não disse lá. E vocês serão os obreiros de amanhã. E precisam saber de determinadas coisas. Parece que tem uma ordem de padres da Igreja Católica. Eu não sei se são os agostinianos. Eles têm uns mandamentos lá. Eu não preciso a ordem. É proibido fazer fuxico. Se for pego um padre daquele falando ou criticando alguma coisa, simplesmente ele é mandado embora sem arrependimento, sem direito ao arrependimento. E eles são padres, gente. Você sabe o nosso conceito, o conceito dos crentes com relação a padre, né? Agora tem mudado um pouco, mas é aquele antigo. Imagine, e também vocês sabem o conceito do crente com relação ao crente, não é? Tirando as exceções.
Não é? Imagine nós os santos. Será que tem fuxico no nosso meio? Bom. Isso é para a gente pensar na cama. Bom. Da mesma maneira, acontece com as palavras difíceis, arraigados e sobre-edificados em Cristo, aclaradas pela expressão, confirmados na fé. Lê as Escrituras, que é Espírito e vida. A tua pregação pouco interessa. Não interessa o que está escrito. E a pregação só tem valor se ela for amarrada nas Escrituras. Porque na regra fundamental que nós passamos aqui, qual é a regra fundamental? A Bíblia interpreta a própria Bíblia. A Bíblia responde à própria Bíblia. Então, sem estudar, sem ler pelo menos a Bíblia de Gênesis ao Apocalipse, não vamos entender coisa nenhuma. Por que ler o Antigo Testamento? Para saber onde está, de onde saiu Jesus. Porque a maior mensagem do Antigo Testamento é Jesus. Entendeu Jesus e vai entender o resto de tudo. E o Novo Testamento? Aquilo que Jesus fez. A Bíblia em poucas palavras. Sua mensagem em poucas palavras. O Antigo Testamento diz, ele virá. O Novo Testamento diz, ele está aqui. Aliás, os evangelhos diz, ele está aqui. De Atos para frente, ele ressuscitou, mas vai voltar. Essa é a mensagem da Escritura. São 4 vezes que tem, né? Hein? Eu já tive um estudo de 4 vezes, né? Jesus veio, viveu, Sim. está vivo e voltará. O livro de Atos dos Apóstolos fala, o final de cada evangelho fala de que ele está vivo, ele ressuscitou. E as cartas de Paulo e a continuação de Atos, depois do Pentecoste, ele voltará. Ele ressuscitou e voltará. Para que gastar cera com outra coisa? É claro que a igreja precisa de outras doutrinas fundamentais. Não basta a salvação. Precisa saber o que é salvação, o que é justificação, o que é santificação, o que é regeneração e o que é glorificação, que são os estágios da salvação. Isso precisa conhecer as Escrituras. Mas isso está embaixo da nata. Tem que mergulhar. Não tem? Porque a salvação é a nata. Uma certa senhora, aliás, um certo rapaz, não é a senhora foi outra pergunta. Eu digo da senhora também. Um certo rapaz chegou para um pastor e disse assim, eu quero aprender Bíblia. O pastor disse assim, lê Bíblia, rapaz. Não, pastor, o senhor não entende. Eu quero aprender Bíblia. Lê Bíblia, querido. Não, pastor, o senhor não entende. Ele queria uma coisa sofisticada, né? É isso que ele queria dizer. Pastor, eu quero aprender Bíblia. Leia a Bíblia. Mas o da senhora é um pouquinho diferente. Uma senhora grávida chegou no pastor e preocupada com o filho que ela levava, gerava. Ela disse, pastor, quando é que eu vou começar a educar o meu filho? Uma ideia nobre. Aí o pastor olhou para ela e pensou, 18 anos antes dele nascer, senhora. Pode ser 20, pode ser 25, tá?
Não tem problema. Bom. Advertência. Tratando-se do contexto, é preciso advertir que, às vezes, se rompe o fio do argumento. Ou narração. Por um parênteses mais ou menos longo, depois do qual se retorna. E aqui ele dá uns exemplos. Por exemplo, um parênteses longo. Você pega Efésios, leia o capítulo 1, 2, ele vai falar de um assunto. Vai falar que nós somos salvos, fomos predestinados, e nós não era digno daquilo, mas agora nós somos filhos de Deus, e etc. Nosso nome está escrito no livro da vida, e vai para ali afora. Mas quando chega no capítulo 3 e no verso 2, ele diz: escrevo essas coisas para que saibais o meu conhecimento. E aí ele vai lá no início do século e vem trazendo as coisas de lá. Aí mostra quem ele era lá fora. Mas ele não esqueceu do assunto lá. Só que esse parênteses vai até o final do capítulo 3, porque ele só volta ao assunto do capítulo 1 e 2 no capítulo 4. Se você estuda a Bíblia e você não está aberto a isso, você vai entender pouco. Não é que não entenda o que está escrito, mas vai entender, vai perder o fio da meada. Nesse particular, Romanos, Paulo é danado para fazer parênteses assim. Ele começa num assunto aqui, faz um parênteses, aí daqui a pouco ele fecha e entra lá no mesmo assunto. Então você tem que estar ligado. Numa leitura simples, tudo bem. Mas num estudo, você precisa marcar onde é que estão os parênteses. Bom, esse assunto vem até aqui. Onde é que ele vai começar? Aí lê o outro. Começou aqui. Recomeçou aqui. Tá? Isso são leizinhas de hermenêutica. O que é leizinha de hermenêutica? Alguém observou isso e escreveu. É pecado? Não. Porque imagina se a gente não tem esse livrinho e o trabalho que ia dar para nós chegar a essa conclusão. Até que cada um chegasse à conclusão. E eu vou dizer a minha dificuldade. Esse livrinho chegou para mim em... Onde é que está? 59. 1959 eu estava em Florianópolis, morava no porão da Igreja Assembleia de Deus. A Assembleia de Deus naquele tempo era um bocado diferente da de hoje, muito diferente. Eu era do Sul e o pastor disse assim: olha, tem um quartinho para ti. E o meu era embaixo da escada, lugarzinho fechado, uma cama bonitinha, minhas coisas por lá, e terminava o expediente no quartel e eu ia para o meu quartinho. E um dia eu tinha lá um buraco com uma porção de coisa velha lá. Eu entrei naquele buraco, eu vi esse livrinho que alguém jogou fora. Quando eu olhei, esse eu quero. Como peguei outras relíquias que alguém jogou fora. Isso aqui eu tenho até hoje. E agora eu estou passando essa relíquia para vocês. É assim que a gente aprende. E uma outra coisa. Eu sei que aqui está tudo grandinho. Mas se você não souber determinadas coisas, pergunte mesmo. Só que quem pergunta para saber, Satanás sempre vai procurar botar tropeço na tua frente. E não fique escandalizado se tu for perguntar alguma coisa para determinadas pessoas e o indivíduo olhar para ti e tocar os cachorros. Isso é normal. E algum pastor vai te perguntar assim, mal formado, vai perguntar: estás querendo saber mais do que os pastores? Ainda existe desse tipo de gente, infelizmente. E há em determinados lugares
que você não compra livro técnico, livro que te dê explicação real, aquela explicação que você precisa. Você tem que orar a Jesus para saber onde é que eles andam. Por exemplo, o tesouro do conhecimento bíblico. Eu vi um que tinha, outro que tinha, outro que tinha. Sim, como é que você adquire? Um saía para cá, outro saía para lá. Aí eu perguntei para um amigo meu, escuta uma coisa, por que não dá informação? Assim, é bobo, eles vão te ensinar como é que ele usou a expressão? Eles vão te ensinar o caminho das pedras. Que é uma heresia, esse negócio de caminho das pedras. Isso é uma heresia. Mas é a expressão que eles usam. Mas vão te ensinar o caminho das pedras? É claro que eles vão ficar com segredo para eles. Eu não tenho segredo nenhum. O que eu sei, eu passo para frente. E quanto mais passo, mais adquiro. Tá? Eu precisei de uma Bíblia Scofield. Antigamente não tinha em português, só tinha em espanhol. E eu lia, não falo espanhol como até hoje, mas eu lia em espanhol, porque eu escutava muito rádio em espanhol. E acabei, você tanto escuta que aquele negócio acaba penetrando em você. E eu soube que tinha na Argentina, e eu pedi para um amigo missionário, traz uma Bíblia para mim, do Scofield. Ele trazia para tudo que era colega seu. Em Santa Catarina, aqueles obreiros velhos, todos eles receberam uma Scofield. Para mim não. Para mim ele não deu. Mas Jesus colocou uma Bíblia Scofield na minha mão. Assim, quando eu não esperava. Eu dei uma ajuda para um missionário na Colômbia e ele disse, o que é que você... Posso fazer alguma coisa para você? Porque assim, onde você está, você pode... Existe Bíblia Scofield, comentada por Scofield? Comentada por Scofield. Scofield é um teólogo. Ele disse, para mim muito boa, os evangélicos da Assembleia chamam de Bíblia herética, tá? Os senhores não compram gato por lebre, mas para mim é um espetáculo. E eu disse, não, isso não tem problema, eu mando buscar, o senhor quer capa dura ou capa de couro? Ele disse assim, eu quero uma capa de couro, vai vir, o senhor vai receber. Eu tinha dado uma ajuda para a esposa dele que estava doente, inclusive ajudei um bom tempo ele, e ele me mandou uma Bíblia, a primeira Bíblia Scofield. Por quê? Os meus irmãos aqui e amigos não me deram. Por quê? Não, se ele souber demais, nós estamos fritos. Essa foi a expressão. Então, o que eu estou dizendo aqui, eu não estou inventando. Eu estou dizendo aquilo que eu experimentei na pele. E se você vai se dedicar à palavra de Deus, ao estudo da palavra e a ensinar, saiba que Satanás vai procurar gente para fazer você tropeçar. Mas aí a expressão de Jesus é, o que vencer, e eu dou a coroa. Então não dá para voltar. Isso não tem volta. Às vezes passa na cabeça. Bom, então nós vimos o parênteses. Tá. Por último, não se esqueça que às vezes não basta o contexto para que você possa determinar se uma expressão você deve tomar ao pé da letra ou em sentido figurado. Quando Jesus chama ao vinho sangue do Novo Testamento, compreendemos que a palavra sangue só pode ser tomada em sentido figurado, o que até hoje muitos dos nossos pastores não aceitam. Se transforma em vinho. Gente, pura e simples assim. A ceia do Senhor é um memorial, é algo muito importante, é a coisa mais importante que a igreja tem. Mas é um memorial.
memorial. Não passa de memorial. Suco é suco, pão é pão, e não perdoa pecado. É uma comemoração dizendo: Jesus, eu creio no teu sacrifício e estou pregando através desse memorial que tu vai voltar e eu estou te esperando. É isso aí. Talvez soe dissonante no teu ouvido, mas se você quer a verdade, é esta a verdade. Deixa eu abrir um texto da Escritura aqui na minha versão. Lucas 21. Oferta da viúva, tá? Nesta versão LTT 2009, diz o seguinte, Lucas 22, verso 19. Ele, havendo tomado um pão, havendo expresso toda a gratidão a Deus, orado por ele, o partiu e lhes deu, dizendo: isto significa o meu corpo que vai ser partido por vós. Ele não disse: isto é o meu corpo. Isto é o símbolo do meu corpo. Certo? Isto representa o meu corpo. Ele não disse que isto é o meu corpo. Deixa eu ver o cálice aqui. Verso 20. Semelhantemente também, depois de cear, tomou o cálice, dizendo: este cálice significa o Novo Testamento no meu sangue, o qual sangue estará sendo derramado para benefício e em lugar de vós. Este sangue está substituindo o sangue seu, que deveria ser derramado lá no meu lugar. 22, 18. Isto é o meu sangue isto representa o meu sangue que será derramado por vós. Representa, não é. Representa. Então, o pão partido na ceia e o sangue, e o fruto da vide, também Jesus não disse que era suco de uva e nem disse que era vinho. Ele disse: não beberei mais do fruto da vide. Parece que Jesus sabia que os evangélicos iam fazer uma confusão danada, os cristãos iam fazendo uma confusão danada.
Um ia dizer que era sangue, o outro dizia não sei o que, e o outro dizia, não, é vinho. Aí o outro dizia, não, vinho é pecado, porque tem álcool. É suco. Para com isso e fica com as escrituras, nas coisas simples. Não inventa. É isso que faz a hermenêutica. Tem umas leizinhas para você seguir essas leizinhas e estudar a escritura de acordo com ela para errar o menos possível. E aí quando você engalhar e que a hermenêutica não der jeito, o Espírito Santo dá. Escuta uma coisa. Eu vou fazer uma pergunta cretina, tá? Vocês ainda creem que o Espírito Santo fala? E que ele ensina mesmo? Que se você orar mesmo para valer, se ele não responder enquanto você estiver orando, você vai dormir e chega de noite, no teu sono, ele vai dizer assim, olha, capítulo tal, verso tal, vai te mostrar a escritura. Se você tiver um compromisso, você sabia que se você tiver um compromisso com Jesus, compromisso de verdade, e você gosta de falar das Escrituras, ensinar a Escritura, pregar a Escritura, você não sabe pregar, mas diz assim, Senhor, eu queria que tu me desse uma palavra para mim pregar na igreja, falar na igreja. Tem um crente novo agora que está com esse fogo no coração. Você sabia que a gente orar e buscar a Deus mesmo, Senhor Jesus, não sei fazer, mas eu quero o versículo e eu quero saber o que tu quer que diga, quero que tu me reparta o versículo, e ele dá o esboço do sermão para você. Dormindo, sonhando, você faz a pregação lá na cama que vai fazer no domingo aqui. Se a pregação vai apertar os crentes, você foi apertado primeiro. Essa é a verdadeira pregação. É a pregação que o Espírito de Deus dá. Não tem teologia, por mais perfeito, curso de teologia, por mais perfeito que faça isso. Pode crer que não tem. A verdadeira mensagem, ela é arrancada de joelhos. Essa é a verdade. Com todo o preparo teológico, ela é arrancada de joelhos. E aqui eu devo dizer para vocês que, infelizmente, o conhecimento às vezes atrapalha muito a gente no buscar o Senhor. Vou dizer, posso contar uma experiência minha para vocês? Como todo mundo é curioso, eu também sou. E um dia, eu era novo, 30 anos, e eu queria por uma força saber conhecer a verdadeira mensagem de Cantar de Salomão. Isso é uma porção de coisa, eu queria saber. Um dia, o Espírito Santo me disse, busca a minha face, eu vou te mostrar o Cantar de Salomão. Fui buscar a face até que um dia começou, eu ia sempre com um caderno, a lapiseira anda sempre no bolso, né? Ou então espetada na escritura ou no caderninho de apontamentos. Anda sempre. Sempre. Aí dobrei o joelho e um belo dia veio. Comecei a ler o Cantar de Salomão e começou a ouvir as coisas e eu comecei a anotar do lado, pá. Quando eu cheguei lá pelo capítulo 2, eu disse assim, eu vou conferir para ver se eu estou pensando certo mesmo. Olha, se foi o Espírito Santo que me mandou fazer aquilo, o que eu tinha que conferir? Aí peguei um comentário bíblico, lá no Cantar de Salomão, olhei, fechei o Cantar de Salomão e voltei para... Não tinha mais ninguém em casa, até ontem.
Deus não aceita dúvida sobre ele. Até hoje choro para que volte aquela revelação sobre Cantar de Salomão, mas eu já cheguei a uma conclusão que eu vou morrer e não vai voltar. Por quê? Porque eu, num determinado momento, duvidei do que estava sendo me dado. E esta bobagem quase todos os crentes cometem. E só nós, o mundo cristão, não recebe mais, porque ele não recebe a palavra de Deus como palavra de Deus, na sua totalidade. As confusões e as interrogações estão sempre na cabeça, porque ele não aceita 100% aquilo que está lendo. A Bíblia não é para ser interpretada, é para ler e ser colocada em prática. Ah, bom, mas eu não posso botar tudo, que isso aqui é superior. Então, eu vou te dizer o que um missionário me disse numa certa ocasião. Aliás, não disse só para mim. Você vai, viva o cristianismo até onde você pode. Quando trancar, que você não o texto da Escritura ficar impossível para você, você diga para Jesus: Jesus, isso aqui está difícil para mim. Tu precisa me mudar de novo. De novo. E se você insistir na oração, num determinado momento você vai ver que a Bíblia se abre de novo para você. Porque a vida do conhecimento com Deus é assim. Você começa no nível, daqui a pouco esgota aqui, aí vem mais um degrau, você sobe aquele degrau, anda mais um pouco, dá outro degrau e vai. E quando aquele degrau para, porque às vezes para no meio e não vem mais degrau nenhum, tua mente precisa ser mudada. Tem alguma coisa que você não está aceitando das Escrituras. É preciso que o Senhor mude a mente para que você aceite a próxima revelação que Ele te dá. Isso chama-se crescer na graça e no conhecimento das Escrituras. E esse conhecimento real não é a teologia que dá. Eu não estou desanimando você de estudar teologia, pelo contrário, eu estou aqui ajudando vocês a isso. Mas não coloque isso aqui como a última coisa. Busque o Espírito Santo e isso aqui vai ficar gostoso, inclusive as aulas. Certo? Não venha para a aula como um apreciador ou um crítico. Venha para a aula como um mata-borrão, aquele que suga. Não saia daqui com dúvida. Se não for falar de sala de aula, chama o professor assim no cantinho e espreme ele. Com respeito, espreme ele, pega ele e aperta. Certo? Não tem ai. É isso aí. Está entendendo, Isabel? O Júnior? Teu nome eu me esqueci. Não sei como é que é. Lá no fim. Agenor. Tá. Pois bem. Então entenderam a questão do vinho e do pão? Eu gosto daquela versão ali porque ela é esclarecedora. Ela é mais difícil de ler, mas ela é mais esclarecedora. Ela não deixa margem. Hein? Qual é essa versão? Olha, essa é uma Bíblia online. É The Word. Você pode baixar The Word. É a LTT 2009. Tem várias Bíblias, né? Tem 2007, tem 2011, que aí é em inglês.
Mas tem outras, tem versão católica, tem NVI, tem vários recursos. Bom? Quarta regra. É preciso tomar em consideração o desígnio ou objetivo do livro ou passagem em que ocorrem as palavras ou expressões obscuras. Tem que entender essa frase para poder Cris, explica essa frase para a gente. Sim. Por exemplo, eu sei que o livro de Gênesis é o livro dos princípios. Como é que eu sei que é o livro dos princípios? Que para a questão de explicar de maneira didática, eu gosto daquele autor que divide em 9 partes. Criação, queda, primeira civilização, criação, queda, primeira civilização, dilúvio e dispersão das nações. Depois, Abraão, Isaac, Jacó e José. Se você tem isso na cabeça, é meio caminho andado. Certo? Se você quer ser mais detalhista, bota a criação, qual é o capítulo? Primeira civilização, qual é o capítulo? Aí fica mais detalhado. Pode inclusive, apertar mais, colocando, vai que verso a verso vai. Bom, mas sabendo os capítulos já é o suficiente. Se bem que livros, por exemplo, como o Evangelho de Marcos, não dá para fazer isso, porque ele é diferente. Dá para fazer com Mateus, dá para fazer com Lucas, dá para fazer com João, mas o Marcos não dá para fazer. Tá? Dá para fazer com Romanos, com as cartas de Paulo, são muito didáticas nesse particular. Agora, por exemplo, se eu estudo Romanos, eu tenho que saber que aquele livro de Romanos foi escrito para uma igreja judaica, onde a sua maioria era composta de judeus. E Paulo estava querendo convencer judeus, explicar para eles o que eles eram, o que os gentios são, o que é a salvação, justificação e todo o resto que Paulo escreve ali, mas tem que saber que aquela carta ela foi escrita, não foi escrita para gentio entender, ela foi escrita para judeu, ou para quem tivesse conhecimento da lei. Quem não tiver um conhecimento abalizado da lei, vai se embananar todo. É diferente da carta, por exemplo, de Efésios, que eu chamo de carta para os espirituais. Um irmão que não dá bola para a vida espiritual não vai entender o livro de Efésios. Não entende, ele não penetra. Porque Paulo escreveu para pessoas que entendiam os mistérios de Deus ou percebiam quem tinha. Ou tinham capacidade de perceber quem conhecia esse mistério. E a igreja de Efésios era uma igreja trabalhada. Tanto que você, ao ler Efésios,
você vê que Paulo já tinha escrito uma outra carta aos Efésios, que essa se perdeu. Pode ler, na leitura simples você vê que ele escreveu uma outra carta, que nós já tratamos antes, ele disse. Então, esses conhecimentos, o ano, onde é que ele estava, a cidade, o costume, isso é interessante saber. Então, o estudo da Escritura não é só a Escritura, ele envolve uma série de outros conhecimentos. Então, quanto mais for capacitada a tua mente, quanto mais informação ela tiver, mais fácil será. Mas isso não quer dizer que você não tem capacidade para entender a Escritura, se você tiver o Espírito Santo e buscar dele. Eu conheço muita gente analfabeta que dá show em Escritura. Certo? E dá show em Escritura. Ele cita, capítulo tal, verso tal, está escrito isso, e cita dentro do contexto. Dentro do assunto. Ele não foge ao assunto. Eu tinha um tio. Ele já partiu com o Senhor. Eu tinha um tio que ele mal sabia ler. Eu dei o Novo Testamento católico para ele. Ele era daquele católico do roxo. Um dia nós fomos fazer uma visita em casa, na casa dele. Eu fui, de vez em quando eu fazia uma visita em todos os meus tios, para falar de Jesus e saber como é que estavam as coisas. Ele começou a mostrar, ele começou a falar. Eu citava um texto, ele dizia adiantado o texto. Isso está escrito em Romanos tal, isso está escrito em Efésios tal. E eu não sabia. Tá? Eu citava o versículo, Efésios capítulo tal, verso tal, e ainda citava quase o capítulo todo. Eu assim, tio, quem foi que me ensinou a Bíblia? Ele disse assim, aquele que vocês ensinaram para nós, que ensinava. O Espírito Santo. Quem fala isso não serve a E ele falava com propriedade, sem errar. Eu costumo dizer, uma pessoa convertida da maneira simples e que usa só a Bíblia, aqui em Joinville, e um outro lá no Amazonas, no meio dos índios, que usa só a Bíblia, quando os dois se encontram, eles falam do mesmo assunto e não tem heresia. Se eles usarem só a Bíblia, não tem heresia. Isso é um fenômeno. Este fenômeno acontece no mundo inteiro. Como existe um outro fenômeno. Você conhece quem é crente na rua e quem não é, quem é cristão e quem não é. Se você tem o Espírito de Deus, você passa por uma pessoa e sabe que ele tem o Espírito de Deus ou se não tem. Certo? Não precisa dizer para a pessoa que se dedica a Deus que está com a vida estragada. Não precisa dizer. Não dá para esconder de uma igreja que busca a Deus, uma igreja como essa aqui, que tem um pastor que busca a Deus de verdade, e outros também que buscam. Não dá para esconder nada. Em determinado momento, lá do púlpito, na igreja, as coisas acontecem. E Deus mostra quem está em comunhão e quem não está. Mas como é que sabe? Um brilha e o outro fica opaco. Daqui a pouco passa. Você anota os opacos e depois vai conversar, vai fazer visita. Porque as coisas com o Espírito Santo é clara. A Escritura ensina isso. E se a Escritura não fosse verdade, eu não estaria aqui. Você quer conhecer mesmo a Escritura para valer? Primeiro leia as Escrituras. Depois,
creia no que você está lendo e que ela é a palavra de Deus, sem questionar. Agora eu vou dizer um absurdo para você, que é racionalista. Entendendo você ou não entendendo. Eu acho que eu já disse aqui na sala de aula, mas vou repetir de novo. Repetir de novo é... Mas já foi. Mas vou repetir. Todas as coisas concorrem para o bem daqueles que amam a Deus e são chamados pelo seu decreto. Não entendo, mas é a palavra de Deus. O senhor entende? O senhor entende, senhor Werner? Esse versículo? Todas as coisas, todas, a fome, a nudez, a cadeia, para quem é um santo, a falta de dinheiro para quem anda justo na presença de Deus, ser abandonado pelo marido andando corretamente, ser abandonado pela mulher andando corretamente, de repente ela resolveu não voltar mais, não volta. O que é que eu fiz, meu Deus do céu? O que é que eu fiz? Fica chorando. Tem gente que entra em parafuso. Mas a Bíblia diz que todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus e são chamados pelo seu decreto. Você só precisa ter consciência de uma coisa: se é chamado pelo seu decreto ou se não é chamado pelo seu decreto. Se não é chamado, trata de arranjar um jeitinho para ter essa chamada. Mas se é chamado, se tem certeza da salvação, fique certo que a vitória virá, ou aqui ou na eternidade. E ainda tem uma coisa: entenda que Jesus não prometeu nada para aqui. Ele só prometeu lá: tereis um tesouro no céu. E aqui? Aqui é: buscai o reino de Deus e a sua justiça, e as outras coisas vos serão dadas por acréscimo. Tu busca a minha justiça, então lá vai. Vamos, cara. Tu busca a minha justiça, então vai lá. Pastor, nós teremos tribulações, como o próprio Jesus anunciou, só que ele também promete que experimentamos com seria boa, perfeita e agradável a vontade dele. Eu acho que também lá em Filipenses, né, tudo posso naquele que me fortalece, como Paulo, é justamente uma vida com Cristo, a um ponto que a gente vive com uma certa distância em relação às circunstâncias, e a gente pode, de fato, ficar firme na vontade de Deus e experimentar a vontade de Deus em tudo na vida. Perfeitamente. Aquilo que se fazia indiferente antes, aquilo que você não percebia na beleza da vida, você começa a contemplar de uma forma tão profunda que sim, que a gente começa a viver o céu aqui, né, imaginando qual seria a extensão do céu depois, né, da morte. Mas, sem dúvida, teremos tribulações sim, mas eu acho que a gente tem a vitória, a recompensa virá depois. Sim. Porque Deus não, o nosso Deus não é injusto. Em alguns casos, consta o desígnio no livro ou na própria passagem, como por exemplo, o de toda a Bíblia. Dá uma olhada em Romanos capítulo 15, verso 4. Como é que está? É. Pode ser na NVI? Pode. Pois tudo que foi escrito no passado foi escrito para nos ensinar, de forma que, por meio da perseverança e do bom ânimo, procedentes das Escrituras, mantenhamos a nossa esperança. Perfeitamente. Tudo que foi escrito, do Gênesis a Malaquias,
Tá? Porque Paulo, naquele tempo não existia Mateus, Marcos, Lucas, João e Atos dos Apóstolos. Naquele tempo começou a existir Tessalonicenses, depois vieram as outras epístolas. Entende? Não existia. A igreja usava o Antigo Testamento. A Tanakh, como diz o judeu. E como era uma igreja inicialmente composta de judeu convertido, judeu messiânico, né? Aceitava o Messias, então não tinha problema do Antigo Testamento. E essa é a razão porque Paulo amarra todas as suas cartas na Torá. Pode conferir, ó, na Torá. E cita alguns profetas, mas todas as suas cartas estão amarradas na Torá. A grande discussão hoje no mundo evangélico, eu não sei porquê, é o dízimo. Porque Jesus não ensinou dízimo. Ora, só que faltava Jesus ensinar o judeu a pagar dízimo. Fazia parte do contrato dele, senhor. O próprio Jesus teve que ser fiel ao dízimo. Não havia necessidade de pregar. Na festa da colheita, eles traziam o dízimo. E Jesus não era diferente, também trazia o dele. Para comer junto com o Senhor. Não é assim que está escrito? Não, porque Jesus não ensinou disso. É claro que não podia ensinar. Mas ele ensinou como se devia contribuir de verdade. E elogiou a viúva que contribuiu com realidade, com sinceridade, porque os outros estavam contribuindo de maneira hipócrita. Ok? Mas não pode citar Malaquias do Velho Testamento. Por favor, vai dizer isso aí para quem não entende de Escritura. Porque a igreja primitiva não tinha o Novo Testamento. Ela tinha o Antigo. É difícil de entender isso. E quando ela ia falar de dízimo, ela ia buscar em Deuteronômio. Ela ia buscar em Malaquias. Em Malaquias, ele não manda. Ele faz uma provocação. Ele diz assim: olha, rapaz, trazei todos os dízimos da casa do Senhor. É Deus falando através do profeta. E me testai, fazei prova de mim. Se eu não abrir a janela do céu, eu não sou Deus. É isso que está dizendo o texto. É claro que depois ele diz assim: olha, e quem não traz o dízimo é ladrão, está roubando o Senhor. E é verdade. Porque estava no contrato que ele tinha que trazer. Então essa do ladrão, ela pode ser lá para o judeu. Entende? Mas para nós, ele diz assim: ô Cris, traz todos os teus dízimos e depois tu me experimenta para ver se eu não te abençoo. Me testa. Na hora da dificuldade, tu clama a mim para ver se eu te abençoo. Eu acho que tu não vai ter nem dificuldade, porque antes que chegue a dificuldade, ele vai dando ajuda. Entendeu, Júnior? E tem gente que encafifa nisso e vai. Por favor. Não aprendeu a ler a Escritura ainda? Leu hermenêutica, estudou hermenêutica e não põe em prática. Por quê? Por que questionar o Senhor? Uma hora nós dizemos que isso é a palavra de Deus. E outra hora nós dizemos, não, isso aqui não é a palavra de Deus. E eu pergunto para vocês, precisa interpretar Malaquias nessa passagem? Olha, Salete, traz os teus dízimos e depois faz prova de mim para ver se eu não te abençoo. Tu sabe que ele abençoa. Porque ele já te... e abençoa com dinheiro, né? Com dinheiro. Porque o homem é diferente. É fácil dar fruta, é fácil dar uma camisa, é fácil dar um sapato, que é tirar um sapato do armário, mas dá dinheiro mesmo, R$100, R$50, isso é difícil, dói só.
Mas para quem tem o Espírito de Deus, isso não dói, isso alimenta, isso alegra, isso dá satisfação, isso dá uma vida leve. Os carnais não entendem. E os naturais muito menos. Mas os amigos de Cristo entendem. Gente, deu 10 horas. Muito obrigado.